Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba. Aqui é o reverendo Isaac Góes, pastor da IPU Formosa, em Goiás, membro do presbitério Erasmo Braga. E hoje eu estou aqui para partilhar com vocês sobre espiritualidade, em particular sobre o tema da oração e o chamado, em torno do Evangelho de Lucas, o capítulo 6, dos versículos 12 até o versículo 13, que diz assim: que o Senhor nos ilumine com seu Espírito Santo e possamos ouvir a sua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Essas são palavras de vida, de iluminação, de saúde, de salvação e paz. Graças a Deus. Oração e chamado. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar-lhes que o Senhor Jesus Cristo passou uma noite em oração e desce do monte e chama os seus discípulos. A oração, ela empapa tudo, ela engloba tudo, ela é como se fosse orvalho na nossa vida. A oração é como se fosse gotículas da graça de Deus que vão acontecendo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano. Tudo na vida de um cristão deve ser regado à oração. Cristo desce, chama seus discípulos. E a primeira coisa é ter em mente: o nosso chamado como discípulos do Senhor é fruto da oração intercessória de Jesus, da sua comunhão com o Pai, da sua vida com Deus, brota o nosso chamado, o chamado dos discípulos, que depois se tornou o chamado do povo de Deus e que chega até nós e o nosso chamado. Então, a oração, ela é esse elo que liga o coração do Pai ao de Cristo e o chamado dos discípulos da igreja e o nosso chamado. Tudo encadeado pela comunhão com Cristo. Então, a nossa vida com Deus começa como fruto da vida de oração de Cristo, de Jesus Cristo com o Pai. A oração, a comunhão com Deus, funda o nosso chamado como discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor tem a fazer através de nós, na pregação, no evangelismo, no anúncio do reino de Deus, para chamar outras pessoas, é fruto da nossa oração, da nossa comunhão com Deus, que é também fruto da comunhão de Cristo, seu Filho. Essa é a primeira coisa. Se quisermos ouvir Deus falar em nós, perceber sua presença, sua direção, temos que ter muito claro: a oração é o caminho da comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus, pela ação do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a oração, ela é o meio pelo qual o Senhor, através da comunhão com o seu Pai, através da comunhão com o Criador, e essa sintonia, ele chama os discípulos. E desse chamado nasce a fé, a obediência. O Senhor vocaciona os discípulos. E esses discípulos respondem com a fé, com a entrega, respondem com a obediência. Então, a oração, ela tem a ver com a resposta da ação de Deus na vida daqueles que Ele nos envia para pregar, para anunciar a sua palavra. Irmãos e irmãs, a obediência é fruto da graça de Deus. Thomas Merton, um grande místico, um dos grandes escritores da espiritualidade do século XX, ele dizia: não está em nós despertar-nos, mas é Deus que nos escolhe e nos desperta, que nos convoca a sermos sermos dele, e seres de transformação em tempos conturbados. O Senhor é Ele que opera, mas Ele nos manda orar, Ele nos manda interceder. Muita coisa na nossa vida, na nossa família, muita coisa no nosso ministério,
muita aridez no nosso fazer, seja ecumênico, seja na justiça social, seja no relacionamento com a família, seja no relacionamento com a igreja, seja nesse cotidiano que vivemos, muita coisa dá errado. Sentimos uma secura e muitas dificuldades porque falta em nós a oração, a dedicação. O Senhor Jesus Cristo passou a noite em oração. O Senhor Jesus Cristo investiu profundamente no relacionamento com o Pai. Nós não temos como colher se nós não plantarmos. Muitas vezes, essa vida com Deus insolsa, sem graça, sem sabor, no qual presenciamos na igreja, nos trabalhos, nos afazeres, é falta da comunhão com o Pai. Tudo na vida cristã, da vida ecumênica, da luta pelos direitos, da evangelização, da santificação no coração, né, de um caráter amoroso, da paciência, da benevolência, tudo isso é fruto da nossa comunhão com Deus. A comunhão funda, irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, a comunhão inaugura a nossa vida com Deus. É um mister, é um trabalho que não para. Sem ela, a vida cristã perde o sabor. Sem ela, a vida cristã é infrutífera. Ela pode até ter afazeres, mas esses afazeres aí são muitas vezes sem sabor, sem intensidade e sem perseverança. Muitas vezes as pessoas até abandonam a caminhada por causa dessa dimensão da vida com Deus. É a segunda coisa que temos que ter muito claro em relação à oração e ao chamado. A obediência, a escuta, a fé é fruto da nossa vida com Deus. Em terceiro lugar, esse texto nos ilumina. Esse texto nos ajuda de maneira didática a perceber que o Senhor chama os discípulos e aí ele desce com eles para a planura, para os vales, para os desafios da vida, para a missão. E ele encontra então doentes e ele cura, endemoninhados e ele expulsa os espíritos maus. Ele cuida, ele ama. Ou seja, a oração e o chamado estão imbricados, juntos, unidos, no que diz respeito ao frutificar da missão. A missão e o seu frutificar é fruto dessa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela é fundada na comunhão de Jesus Cristo com o Pai, na direção do Espírito, na força do Espírito. Então a nossa comunhão se funda nessa relação com Jesus Cristo, com o Pai, é trinitária. Então a missão da igreja é na força do Espírito Santo, é na força da dependência do Espírito Santo. A oração, então, ela se torna a base relacional para nós fazermos a obra do Senhor. A missão, sem a oração, ela perde o significado e a profundidade, a autenticidade. Porque nós fazemos a missão independente se for chuva ou sol, independente das tempestades, independente se somos poucos, se temos poucos recursos, se falta, como diz o texto lá do Eliseu, né, se falta comida na panela, como Abacuque, né, mesmo que esteja a secura, mesmo que esteja faltando as coisas, estamos nós disponíveis e dispostos a fazer a obra do Senhor? A interioridade, essa dimensão da vida com Deus precisa ser alimentada diariamente, cotidianamente. A vida com Deus, ela não é de momentos, ela é algo que flui de dentro de nós. Nós oramos em momentos, em horas, nós oramos ao acordar, nós oramos durante o dia e nós oramos antes de dormir. Nós colocamos o nosso dia e todas as perspectivas da nossa vida sobre o orvalho da oração. Se espiritualidade, como diz um autor que é o Eugene Peterson, se a espiritualidade é prestar atenção na ação de Deus, eu diria que a oração é a capacidade da gente ver e ouvir em tempos que vivemos, onde a nossa sociedade está cheia de poluições visuais e auditivas e que muitas vezes vivemos sem sentir a presença, a direção, a clareza e o discernimento do que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida. Sem essa vida de oração, a nossa missão será um fracasso.
Muitas vezes as pessoas só olham defeito na igreja, só veem defeito na família, só veem defeito no trabalho, só veem defeito nas estruturas do nosso dia a dia. Nós olhamos para tudo isso na ótica da oração. A oração que inspira-nos justiça, inspira-nos santificação, inspira-nos misericórdia. Então, o nosso chamado é para a comunhão com Jesus Cristo. E essa comunhão com Ele, e uma vez fincada, e uma vez cuidada, ela frutifica no encontro com o outro, no encontro com os necessitados, na pregação, no cuidado, no anúncio, na luta pela paz. Irmãos e irmãs, cuidemos da nossa vida com Deus, cuidemos da nossa comunhão, sejamos dedicados a Jesus Cristo e cuidemos de sermos exemplos de oração para que a nossa igreja seja uma igreja de oração que sente o chamado, que o chamado não está só na doutrina e na lógica da fé, mas está num coração disponível, atencioso ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Pai, Tu que és um Deus amoroso, cheio de misericórdia, abraça cada um dos teus filhos que escutam essa reflexão da Igreja de Muritiba, de outras comunidades, amigos e desejosos de te ouvir, de te seguir, de te servir, ou que não prestaram atenção ainda na grandeza do chamado do Senhor Jesus Cristo. Acolha, acenda no coração o chamado a te servir, Senhor, a andar nas tuas pisadas, a seguir os teus passos, a obedecer a tua voz e a fazer a tua obra. Acenda no coração de todos e todas, Pai, o desejo profundo de dizer como Ananias, quando tu dissestes, Ananias, vai até Paulo, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Assim como Isaías que disse, eis-me aqui, possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fortalece a nossa vida, dá-nos fé, força e ajuda-nos a depender de Ti e do Teu Espírito Santo na nossa missão, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. De amor que transbordas de bondade, te derramas em favor